Mateus capítulo 14, versículo 1. A morte de João Batista. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos o que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operaram forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, e meterá no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento, dá-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordem e decapitou João no cárcere. E foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, e vieram das cidades e seguindo-o por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: perdão, não precisam, retira-se dali, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 5 peixes, erguendo os olhos ao céu, e os abençoou, e depois, tendo partido os pães, e deu aos seus discípulos, e estes as multidões, e todo comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram, e ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões, e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só, e entrando um barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse:
Senhor, és tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Respondendo, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela cidade, mandaram avisar toda a circunviança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar nas orlas da sua veste, e todos os que tocaram ficavam sãos. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, porque transgride os seus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas eu vos digo, dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é ofertar ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. A mulher cananeia. Partindo, Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. Desde daquele momento sua filha ficou sã. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele o curou. E de modo que o povo se maravilhou ao ver que o mudo falavam, e o aleijado recobrava saúde, e coxos andavam, e os cegos viam, então glorificavam a Deus de Israel. Perdão. Segunda multiplicação de pães e peixes. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem com o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. E então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e a estes ao povo. Todo comeram e se fartaram. Do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Deus, Jesus Cristo é o único que multiplica os pães, que sacia a fome. Ele é o pão da vida, um pão que alimenta todos os dias. O homem não só vive de pão, mas sim da palavra de Deus. Que maravilha. Obrigado, mais uma vez, ouvinte, por você estar ouvindo a palavra de Deus. Amém.